Olá, pessoal do quarto ano. Boa tarde, tudo bem? Sou a professora Carol e na nossa aula de português de hoje nós vamos ver dois temas. O primeiro tema, um tema de gramática, né, dando continuidade às nossas classes gramaticais. Nós vamos falar sobre os numerais, né, ou seja, aquelas palavras que representam quantidades ou uma posição de algum ser ou algum objeto ou alguma pessoa, tá? E também nós vamos ver um pouquinho sobre as legendas das obras de arte, ou seja, toda vez que a gente vê uma obra de arte, né, uma pintura, ou uma escultura, ou alguma coisa assim, elas apresentam, né, uma legenda, uma ficha técnica. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Vai ser uma aula bem legal, tenho novidades para você nessa aula, né? Tia Carol vai contar um pouquinho da história dela, inclusive no início do ano que eu pude apreciar um pouco dessas obras de arte, tá bom? Então, vem comigo, vamos para mais uma aula de português. Um beijão, vamos lá! Então, pessoal, nessa aula nós vamos falar na primeira parte sobre numeral, né? O que são os numerais? São as palavras que indicam a quantidade dos seres ou a posição que ocupam. Como assim, tia Carol? Comprei 6 livros novos, né? A palavra 6 está grifada, ou seja, indica a quantidade de livros que essa menina comprou, né? Então a gente quantifica. Nada mais do que a gente já conhece, só que muitas dessas vezes, né, na parte de português, esses numerais vão estar escritos por extenso, tá? São palavras, não números. Outro exemplo, fiquei em terceiro lugar na corrida, né? A palavra terceiro que está grifada, né, ela simboliza uma posição em que esse menino ficou na competição que ele estava. E ela também aparece escrita por extenso, né? Terceiro que representa uma posição, tá? Então, esses são basicamente os numerais, né? São essas palavras que vão indicar a quantidade dos seres ou a posição que elas ocupam. Lá no nosso livro, na página 160 e 161, também tem uma explicação de numerais. Pega o seu livro e vamos acompanhar essa aula. Classificação dos numerais, ou seja, esses numerais, essas palavras, né, que indicam quantidades, elas podem ser classificadas em 4 partes, tá? São os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Vamos entender um pouquinho melhor o que são cada uma delas. Os numerais cardinais, né, indicam a quantidade dos elementos, né? Lembra do número normal que a gente está acostumado a ver, né? 1, 2, 20, 30, 53, 440 e assim por diante, né? Indica essa quantidade, é um número comum que a gente está bem acostumado, tá? Os ordinais, né? O nome já indica para a gente o que ele está querendo simbolizar, que são a ordem, né? Ou seja, indica a posição dos elementos, né? A ordem que aquele elemento está. Primeiro, sétimo, 49º, terceiro, 20º, né? A posição que ele ocupa numa determinada ordem. Os multiplicativos, né? O número também já ajuda, né? A palavra já ajuda. Multiplicativo lembra aqueles que se multiplicam, né? Ou seja, a quantidade multiplicada. Toda vez que a gente pega um número e multiplica ele, né? Essa quantidade multiplicada são os numerais multiplicativos, né? Dobro, triplo, sextuplo e assim por diante, né? Vale a gente lembrar do vezes. E os fracionários, né? Fracionário lembra de fração, ou seja, divisão, tá? Então, indica a quantidade dividida, né? Metade, terça parte, 1/4. Lembra aí da divisão, tá? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Para a gente poder lembrar e ver numa frase como é que esses numerais são apresentados. Primeira frase, eu tenho um lápis, né? Nessa frase existe uma palavra que representa uma quantidade. A palavra né? Ela representa uma quantidade e como é uma palavra comum, né? É um numeral cardinal. Outro exemplo. João comeu 1/3 do bolo de cenoura. Qual palavra representa uma quantidade nessa frase, né? Isso mesmo, 1/3, né? E qual tipo de quantidade que ela representa, né? Uma quantidade comum, uma quantidade de ordem, um número que se multiplica ou um número que se divide. Isso aí,
o numeral fracionário, tá? Que se divide, né? Um terço é metade, né? Cortado em 3 partes. Próxima frase, né? Eu quero o dobro do que me deve, né? Nessa frase também tem um número que representa uma quantidade. A palavra dobro, né? Ela indica uma multiplicação. Então, é um numeral multiplicativo. E a última frase, sou o sexto a chegar na escola, né? Nessa frase também tem uma palavra que indica quantidade. Palavra sexto, né? E ela representa um numeral ordinal, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de quantidades, né? De palavras que indicam quantidades que são, né? Classificadas como numerais, ok? Lá na página 161 a 163 tem uma atividade sobre isso. Pega lá o seu livro e vamos fazer essa atividade.